Fala pessoal, tudo bem? Como estão? Bom, primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Cristiano Landegraaff, sou arqueólogo, bacharel em arqueologia pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, aqui da cidade do Rio Grande, o município mais antigo do estado, tá? Ah, Atualmente eu também faço mestrado em geografia também na FURG e sou pesquisador associado ao Laboratório de Arqueologia e Técnicas de Arqueologia, o LART, do curso de Arqueologia da FURG, e como mestrando faço parte do NAUC, que é o Núcleo de Análises Urbanas e Culturais aqui da Universidade Federal do Rio Grande. E a minha saudação vai primeiramente para o Samuel, Samuel que eu conheci enquanto ele estudava na Escola Coronel Sarmento lá em Glorinha, a cidade que eu estava fazendo um trabalho de arqueologia, e nós fomos na escola fazer um trabalho de extroversão do conhecimento arqueológico, onde nós fizemos oficinas, fizemos palestras, né? Foi um dia bem legal para mostrar o nosso trabalho para as comunidades que ficam perto dos locais que nós estamos trabalhando, tá? E também uma saudação especial para a comunidade do Colégio Santa Terezinha, em Santo Antônio da Patrulha, uma cidade que eu já estive rapidamente, mas com certeza um dia voltarei com mais calma, tá? E quero agradecer o convite de Samuel para poder participar aí dessa atividade escolar dele. Buenas, vou responder as perguntas que me mandaram e no final eu vou apresentar umas coisinhas para vocês. Ah, sim, também sou escritor, tá? Escrevi esse livro aqui com base em pesquisas arqueológicas e históricas, Quilombo do Negro Lucas, Luta e Resistência na Fronteira Meridional do Brasil. Aqui é a história sobre um quilombo, a luta das pessoas escravizadas no século XIX aqui na cidade do Rio Grande. Buenas, vamos lá. Primeira pergunta, como é trabalhar na área? Tem dois lados, né? Primeiro, é muito gratificante porque estou fazendo aquilo que eu escolhi, que eu quis sempre fazer desde criança, né? E isso me proporcionou viajar, já fiz trabalhos lá no Nordeste, uh, no Rio Grande do Sul, aqui, Santa Catarina, já fui a congressos e outros eventos acadêmicos, tá? Então, nesse ponto é muito satisfatório, é muito legal. Em relação à valorização profissional, é muito difícil. Primeiro porque tu pode trabalhar em duas áreas na questão da arqueologia, basicamente, tá? Na área privada, ou seja, para empresas privadas, no processo de licenciamento ambiental, em que a arqueologia entra, tá? E aí as pessoas não entendem, não compreendem, acreditam que nós atrapalhamos as obras, o progresso, etc. O que não é verdade. Nós fazemos o trabalho antes de acontecer o empreendimento, e quando nós acabamos tendo que fazer isso quando o empreendimento está em andamento, é porque não foi cumprida a lei, ou seja, que nós fizéssemos o trabalho antes. Né? Lá o empreendedor não quis cumprir a lei, infelizmente isso acontece muito. Bom, e aí nós prestamos serviço para essas empresas. O outro setor da arqueologia é o setor acadêmico, que é um setor mais tranquilo, que é através de concurso público para as universidades públicas federais e estaduais, né? Aonde se vai trabalhar nos cursos de arqueologia, né? Ou em museus também, reservas técnicas, instituições de valorização do patrimônio histórico, arqueológico e cultural, tá? No Brasil existe mais de 10 cursos de arqueologia, um em uma universidade privada, o restante em universidades públicas. Tá? E aqui no Rio Grande do Sul se tem aqui em Rio Grande, na FURG, e em Pelotas, na UFEPEL. São os dois locais no estado que se tem um curso de arqueologia, bacharelado em arqueologia. Então nós somos cientistas, né? Nós fazemos pesquisas. Então, nesse ponto, é muito difícil, tá? Principalmente pela valorização profissional, salários, etc. Bom, segunda pergunta: quais os desafios que enfrenta? Muito ligada a como é trabalhar na área, né? Primeiro, a ignorância das pessoas e não entender o que é arqueologia, achar que nós somos pautados lá por Indiana Jones, Tomb Raider, filmes que apareceram nas últimas décadas apresentando a arqueologia de uma maneira equivocada e muito errada.
tá? A arqueologia não é essa aventura toda, tem seus pontos de aventura, que nós vamos muitas vezes para locais isolados e temos que enfrentar esses locais isolados, né? Trabalhar na área urbana, nós também trabalhamos na área urbana. Então, o maior desafio é a ignorância das pessoas, a incompreensão das pessoas em saber o que é arqueologia e a importância da arqueologia para a história da nossa sociedade. Isso é muito importante. Eu vou abrir aqui um parênteses para explicar o que é arqueologia. Basicamente, a arqueologia é uma ciência humana, a área das humanas, que estuda as pessoas através de seus objetos, tá? Através da sua cultura material. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas produzem. E esses objetos acabam tendo uma importância social porque elas estão associadas a essas pessoas. Tá? Então, nós estudamos um passado muito antigo, de muito, muito tempo atrás, assim como estudamos um passado bem mais recente e também como nós trabalhamos com a sociedade agora no presente. Dá para se fazer trabalho com as pessoas através dos objetos no presente, tá? Não precisa ser algo que já terminou, uma sociedade, né? Pode-se fazer isso agora. Então, esses são os desafios, né? Principalmente a ignorância e de achar que a gente atrapalha o desenvolvimento das obras, dos empreendimentos. Isso não é verdade. Basta as pessoas cumprirem a lei direitinho, que não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário. Terceira pergunta: o que me levou a escolher essa profissão? Bom, a minha história com a arqueologia ela começa quando eu ainda sou criança. Fui a uma biblioteca aqui da minha cidade, perto da minha casa, e encontrei livros falando sobre arqueologia. Tinha coleções tipo Os Primeiros Passos, o que é. Lembrando, né, que nessa época não se tinha a internet, o Google, eu estou falando lá dos anos 80, nasci nos anos 70, fui para a escola no início dos anos 80, no século passado, tá? E ali eu comecei a ler sobre arqueologia e me fascinei pela possibilidade de poder contar e compartilhar a história das pessoas que não têm mais voz, que já faleceram, que suas comunidades já desapareceram ou que foram esquecidas, né? Desvendar os mistérios, não naquela maneira hollywoodiana do cinema, mas mistérios bem simples, tá? De pessoas simples como nós, né? Então isso é que me fascinou, isso que me levou a escolher. Eu demorei um pouquinho ainda, casei, tive filhos e depois, já adulto, que eu fui fazer o curso de arqueologia. E como eu disse, eu já fiz trabalhos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Nordeste. Ah, a quarta pergunta é: quais as coisas mais legais que já encontrou? Bom, uma coisa temos que esclarecer. O arqueólogo normalmente vai encontrar resquícios das coisas. Dificilmente nós encontramos coisas inteiras. Tá? Encontramos muitos cacos, muitos artefatos. Que tipos de artefatos nós encontramos? Artefatos líticos, que são feitos de rocha, pedra. Artefatos cerâmicos, né, que estão muito ligados aos povos originários e a comunidades como das pessoas escravizadas do século XIX, das pessoas negras, mas também as pessoas brancas, as pessoas que vieram da Europa para cá, né? Portugueses, italianos, alemães, japoneses, poloneses, diversas outras etnias e povos que vieram para cá. E também coisas de metais e dificilmente alguma coisa de madeira, que vai depender do tempo, porque a madeira ela se dissolve rapidamente por ser um material orgânico, né? Mas o mais legal que eu já encontrei, tá? Foi um prato de louça, ricamente decorado, aqueles pratos antigos que normalmente se tem na casa dos avós, dos tios, né, as pessoas mais velhas, que vêm com imagens, paisagens, e nós encontramos aqui no Taim, que é uma região de Rio Grande, mas que passando a estação ecológica do Taim, lá em Santa Vitória, Chuí, tá? Então, nós encontramos um prato num sítio arqueológico que era relacionado aos povos originários. Então, o que comprovava achar esse prato? Que houve provavelmente uma troca, um comércio entre o povo indígena, tá? Desse sítio arqueológico, e os europeus. Né? Isso era comum de acontecer, pós-chegada dos europeus, obviamente. E esse prato ele estava inteiro na sua formatação, assim, ele estava rachado, né, quebrado, mas ele dava para ver diretamente, né, a imagem que se tinha ali no prato.
E até nós fizemos uma oficina lá na Escola Coronel Sarmento, e acho que o Samuel se lembra, não sei se o Samuel participou ou não, mas nós fizemos uma oficina isso, montando esses cacos para a gente encontrar essas paisagens e decifrar algumas coisas. Então isso foi a coisa mais legal que eu encontrei. Mas eu vou mostrar agora para encerrar para vocês algumas coisas. Ah, importante dizer, o que eu vou mostrar para vocês são réplicas, tá? Ou seja, não foram encontrados sítios arqueológicos, foram copiados de objetos encontrados em sítios arqueológicos. Por quê? Porque é crime vender objetos ligados a sítios arqueológicos, artefatos arqueológicos no Brasil e em vários países do mundo. Tudo que se encontra no subsolo ou na superfície que está ligado à história humana e é considerado um artefato arqueológico tem que ser entregue a uma instituição. Tá? A instituição acho que mais próxima de vocês é o MarSul, o Museu de Arqueologia do Rio Grande do Sul, que está na cidade de Taquara. Então, se você encontrar alguma coisa, seja moeda, seja uma ferramenta lítica, seja pedaço de cerâmica indígena, vidros, etc., né? Procure o Marsul, ou fale com o seu professor de história, ou se quiser entrar em contato comigo, o Samuel vai divulgar o meu canal. Ele se chama Memórias Esquecidas, Arqueologia, onde eu conto e compartilho histórias aqui da cidade, da minha cidade do Rio Grande. Eu tenho uma página no Facebook, que é Landegraf Arqueologia, e tenho um perfil no Instagram, que também é Landegraf Arqueologia. Fique à vontade para ir lá conhecer um pouco e podem mandar mensagens, informações, pedido de informações e até me mostrar alguma coisa. Quiser fazer doação, eu aceito que vai ser levado para a Universidade aqui do Rio Grande, tá? Não fica comigo, isso tem que ficar numa instituição de guarda, né? Que é o museu, que é a universidade, tá? Então eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui que são ligadas à arqueologia e que são dos povos originários. Esse aqui, tá? É um antigo raspador, é uma réplica de raspador. Ó. Como é que se usava isso? Eles usavam principalmente para tirar do couro, tá? Vamos dizer que a minha mão fosse um couro de um animal, e eles raspavam, cortando, tá? Esse aqui, obviamente, não tem fio, mas eles usavam as facas. Não havia a metalurgia, facas de metais, as facas eram feitas de rochas, de pedras, e esse é um raspador, é uma réplica, tá? Aqui também é uma réplica do machado de rocha, de pedra. Ele é pequeno, tá? Mas podem ver que aqui ele tem umas cavidades que eu usava para amarrar. Aqui sim ele tem a lâmina, ele podia cortar a lenha, árvores, tá? E ele é pequeno, tá? Ele é bem maior. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que ficava. Aqui, ó. Usavam assim. Então, batendo assim através desse machado de pedra polida que nós chamamos. Muito comum com os povos originários, tá? Outra coisa, aqui seria um artefato de cerâmica ligado a povos originários também, que nós chamamos corrugados. Por quê? Corrugados? Porque eles pegavam argila, preparavam e iam, né, trabalhando. Isso aqui é a marca dos dedos, tá? E depois ia para uma queima, numa fogueira, num forno que eles faziam, ó. Isso aqui provavelmente uma vasilha para carregar água, para cozinhar. Não tinha as panelas de metais, como eu falei para vocês, tá? Isso aqui é ponta de projétil, mas também conhecida como ponta de flecha, tá? É um tipo, um estilo, existe vários estilos pelo Brasil e pelo mundo, muito afiada, né? É utilizada para caça, tá? Caça, pesca, ou até mesmo para guerra, né? Para quando havia conflitos. Aqui um outro tipo, ó, veja que essa aqui já é menor, um estilo um pouco diferente, tá? Ligado aos povos que vieram depois dos europeus, aí nós vamos ter isso aqui, ó, que eu tinha falado para vocês. Não é aquele que eu falei para vocês, vou ver se dá para ver melhor aqui, mas é aqui, ó. Isso aqui era um prato, é um caco de prato, tá? Não foi achado em contexto arqueológico, tá, gente? Então, através disso aqui a gente consegue montar e saber que tipo de trabalho foi feito aqui, uma louça transfer, tá? Isso está ligado aos povos europeus que trouxeram esse tipo de material para cá. E também outros que se tinha na época, ó, isso aqui é um vidro, tá?
provavelmente do século XIX, início do século XX, metade do século XX, até pela década de 70 se usava muito. Esse aqui ligado a ser um de remédio, tá? Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe da louça? Como é que a gente sabe de vidro? Porque a gente consegue ver os catálogos das antigas lojas que vendiam. E muitas vezes a gente consegue descobrir onde foi feito esses vidros. Eles trazem marcas aqui embaixo, números, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, mas ele tem algumas marcas ali, ó. Tem um número ali, ó. Então nós vamos através disso, através dessa propaganda, né? Não havia, como eu disse, internet, óbvio, e a propaganda era através de catálogos. Esse aqui é de uma marca bem conhecida, ó, de um material, óleo de peroba, que era usado para passar nos móveis. Hoje tem lustramóveis, mas esse óleo de peroba era usado nos móveis, tá? Antigamente, muito bom. Até hoje se usa, né? Eu uso aqui em casa, temos móveis de gramado, então para preservar. E esse aqui, tá? Ó, é um pouquinho maior e aqui diz, ó, peitoral angico, tá? Era um remédio também. Provavelmente era um remédio para tosse, tá? É aqui, ó, cidade de Pelotas, tá? E aqui a marca, ó, o dizer, ó, Grande do Sul. Então a gente consegue identificar através dessas. É difícil encontrar assim inteiro, tá, pessoal? Sítio arqueológico é muito difícil de encontrar assim inteiro. E aí, pergunta: como é que vocês fazem para desvendar isso? Através desses catálogos, através de estudos, através de trocas culturais, nós conseguimos fazer contar essa história, compartilhar essa história, né? Então, pessoal, espero que eu tenha esclarecido, respondido as perguntas. Desculpa pelo vídeo um pouquinho longo, mas achei uma boa oportunidade de compartilhar isso aí com vocês. Quem sabe um dia eu vou aí fazer umas oficinas, fazer umas palestras, né? Para conversar e divulgar esse mundo da arqueologia. E lembrando uma coisa, o arqueólogo e a arqueóloga, tá? Não escavam dinossauros. Nós trabalhamos com seres humanos. Quem escava dinossauro são os paleontólogos, tá? E o tipo de sítio que eu falei que eu encontrei aquele prato são cerritos. Aí fica aí de repente uma pesquisa no Google aí que fica mais fácil descobrir o que é um sítio arqueológico chamado de cerritos. Feito, pessoal, um grande abraço para vocês, um abraço para o Samuel, obrigado pelo convite, um abraço para toda a comunidade do Colégio Santa Terezinha e para a comunidade de Santo Antônio da Patrulha, tá? Um grande abraço para vocês, tchau, tchau!